Olá, o estudo de hoje, o estudo 15, temos 13 mitzvot. Estamos seguindo com o assunto de idolatria, estamos no terceiro dia e hoje temos então 13 mitzvot. Como já podemos perceber no tratado de idolatria, temos basicamente só proibições, um outro mandamento. Temos hoje então a proibição 11, não erguer um pilar, uma matzeivá, para que as pessoas se reúnam ao seu redor para reverenciar. Ele vai na verdade citar várias práticas de idolatria comuns na época da Torá e que nós estamos proibidos de copiá-las e fazer algo parecido, mesmo que seja para servir a Deus. Então aqui era proibido erguer uma matzevá. Matzevá, eles erguiam um pilar, de uma pedra, uma coluna, alguma coisa assim, e muitas vezes colocavam um avodazará, eles colocavam alguma idolatria por cima, então a gente não pode fazer esse mesmo tipo de monumento, mesmo que não tenha nenhuma imagem por cima do monumento, a gente não pode fazer um monumento que ele vai ser como um lugar para um monumento de reverência a Deus. Depois temos a proibição 12, que não se pode esculpir pedras para postrar-se sobre nelas. A gente não pode preparar pedras que sejam lugares apropriados para se ajoelhar, mesmo que seja para Deus. Inclusive, no Yom Kippur, que temos o costume de se ajoelhar na sinagoga, o costume é que se o chão da sinagoga for de pedra, se coloca algum carpete, alguma coisa em cima, para não se ajoelhar direto em cima da pedra, porque é proibido ajoelhar na pedra. Se coloca carpete ou um tapete, alguma coisa. Tem sinagogas que inclusive distribuem esteiras para colocar por cima da pedra, porque se ajoelhar na pedra enquadra nessa proibição número 12. Proibição 13, não plantar árvores no santuário, mesmo que seja dentro do santuário, do templo, e está fazendo isso aqui para a beleza do santuário, como o costume era plantar árvores perto de ídolos, em lugar de idolatria. Então é proibido plantar árvores dentro do templo, e essa proibição se estende que até na construção colocar coisas de madeira, que não é uma árvore, só colocar madeira na construção, madeira exposta na construção do templo era proibido, porque a madeira, isso aqui era uma forma de serviço de idolatria, então ficou proibido fazer esse tipo de ato. Depois temos o mandamento 185, que é destruir todo tipo de idolatria na terra de Israel. Quando os judeus chegaram a Israel, tinham vários povos que moravam lá, inclusive todos eles eram idólatras, e Deus deu uma instrução que vocês têm de então destruir todos os locais de avodazará, todos os locais de serviço de idolatria que os povos deixaram lá, eles tinham uma obrigação de destruir. Essa proibição, esse mandamento só se aplica em Israel, que tem que destruir os locais de idolatria em Israel. Proibição 25, que não podemos aumentar nossa fortuna com qualquer coisa que provenha da idolatria. A gente não pode... a gente já teve uma mitzvah parecida que não podemos tirar benefício da idolatria, assim também a gente não pode trazer para dentro da nossa casa nada que tenha sido utilizado para idolatria, nem que seja usado como um sacrifício para idolatria, ou a própria idolatria, a própria estátua, a gente não pode utilizar nada disso. Proibição 22 é não tirar proveito dos ornamentos que enfeitaram o ídolo, para ver como que até mesmo se não fazia parte da estátua propriamente dita, era só um ornamento, alguma coisa, uma joia que colocaram do lado que era para enfeitar, não fazia mais parte da própria imagem que era servida, fazia parte apenas de um ornamento. Isso aqui também já era proibido usar trazer para nossas casas. Proibição 48, não fazer uma aliança com as 7 nações idólatras de Canaã. Tem mais detalhes dessa mitzvah no final do livro, quando ele trata das leis dos reis e guerras, mas as 7 nações, os 7 povos que moravam em Israel antes dos judeus chegarem lá, eles eram todos idólatras, e Deus fala o seguinte: você não pode fazer nenhum pacto, uma aliança com uma dessas 7 nações. Existia a opção, né, que tinham que sair por aí lá matando as pessoas, eles tinham que oferecer para eles a opção de saírem ou de fazer alguma outra coisa, mas o pacto, a aliança era proibido por causa que era uma forma de prevenir o povo de se aproximarem demais com idólatras e com essas práticas idólatras. Proibição 50, não demonstrar compaixão para com os idólatras. Não demonstrar compaixão, graça no idólatra. A gente não pode falar, olha que bonito esse idólatra, coisa do gênero. A gente tem que tentar repudiar ao máximo
a idolatria. Depois temos a proibição 51, não permitir que os idólatras residam em nossa terra, que é uma obrigação, uma mitzvah que só se aplica em Israel. Existia o conceito de não-judeus morando em Israel, sempre existiu isso daqui, se chama Ger Toshav. Ger Toshav são os estrangeiros, que na verdade não é um convertido, ele era um não-judeu que morasse em Israel. Só a condição que ele tinha para poder morar em Israel era que ele aceitasse o monoteísmo, ele não poderia ter práticas idólatras. E, inclusive tem várias obrigações que o povo judeu tinha com o trato e o bem-estar dessas pessoas, esses não-judeus que residissem em Israel, mas a condição que eles tinham para poderem morar em Israel era que eles não podiam ter práticas idólatras. Proibição 30, que não adotar os hábitos e costumes dos descrentes. Aqui não estamos falando na prática de idolatria, mas estamos falando naquelas regras e convenções que certas seitas de idolatria eles têm. Por exemplo, se é que eles têm que usar o corte de cabelo de uma maneira, ou roupas que eles usam com certas cores e coisas do gênero, isso a gente não pode ter. O Maimônides, na verdade, citando as origens talmúdicas, inclusive certos hábitos de entretenimento que os idólatras tinham, mesmo que não era a idolatria por si só, mas eram as práticas de idolatria, eles não podiam, era uma prática dos idólatras, não podiam ter de uma forma. Isso aqui era de novo uma forma de como prevenir a aproximação dos judeus com os idólatras. Agora ele vai entrar num assunto que são certas condutas de idolatria ou não de idolatria, ou coisas parecidas, que são todas enquadram nessas próximas proibições. Proibição 33, não praticar a vidência. Vidência era a proibição que a Torá está especificando aqui, de acordo com Maimônides, é que a pessoa ele coloca certos sinais e toma decisões baseadas nesses sinais. Ele fala assim, olha, hoje passou um gato preto na minha frente, então é um sinal, é um presságio para tal coisa. Então, e a pessoa ele vai e toma uma atitude, ele faz um negócio, deixa de fazer, ele faz uma viagem, deixa de fazer, baseado nesses sinais que ele toma como um sinal. Isso aqui é a proibição no 33, de não praticar a vidência. Proibição 31, não fazer adivinhações. É o que a pessoa ele faz, na verdade, ele dedica aqui bastante para explicar. O Maimônides tem todo alguns parágrafos aqui para explicar o que acontece. São pessoas que eles, de acordo com o Maimônides, são pessoas que eles têm um dom especial, que eles conseguem especular, eles têm uma capacidade de especulação maior e conseguem mais ou menos prever o que vai acontecer. Isso aqui é um dom, um talento humano, como qualquer outro talento. Tem várias pessoas que têm vários talentos. Um dos talentos é que eles têm uma capacidade de especular. Só que para despertarem, de acordo com o Maimônides, para despertarem esse dom, eles acabam às vezes fazendo certos rituais, batem com uma pedra, e daí isso aqui vai mudando. Ele cita alguns que o próprio Maimônides viu na época dele. Ele cita alguns que era da época dos profetas, que as pessoas seguravam bastões. E assim ele vai citando várias práticas de pessoas que eles usavam e baseado nessas, fazendo rituais, eles previam o futuro e faziam adivinhações. Então Maimônides fala que isso aqui é altamente proibido, fazer isso daqui é proibido também, e consultar essas pessoas. E não só isso, que as pessoas que até mesmo aquele que vai consultar e ele toma uma atitude baseada numa consulta dessa, ele também está transgredindo, ele também é suscetível à punição. Depois temos a proibição 32, que é não orientar nossa conduta pelas estrelas. Maimônides aqui ele escreve que as estrelas, na verdade, o que elas predizem é falso, não é verdadeiro, mas, na verdade, é muito interessante sobre a questão das estrelas. As pessoas perguntam signos e zodíacos. Então, a impressão do que eu tenho de como que funcionam essas coisas é o seguinte. De fato, tem algumas coisas que dá para ver que dá para ver nas estrelas. A gente conhece que o Avraham Avinu, o primeiro patriarca, ele tinha um conhecimento de astrologia. Ele conseguia ver certas coisas baseado nas estrelas. Só que Deus, em um certo momento, eu cheguei a falar para Avraham e falar para ele: saia da sua astrologia, saia das estrelas e olhe por cima.
que ele estava vendo, Abraão estava vendo que pelas estrelas não era possível que ele e sua esposa Sarai teriam filhos. E Deus ele fala, saia da sua astrologia porque você sim pode ter filhos. Em outras palavras, o que Deus estava falando para ele, por mais que as estrelas elas podem dizer alguma coisa, elas nunca dizem toda a verdade, elas nunca revelam toda a verdade. Você tem que, na verdade, se conectar com algo que está acima das estrelas, seja íntegro com Deus, isso que é a tua missão, isso que é o papel do judeu. Então aqui a proibição 32 é justamente não orientar nossa conduta pelas estrelas. O que é interessante dos signos, as pessoas costumam dizer, eu sou de tal signo, então eu sou propenso a ter certas atitudes e certas características. As pessoas falam, quem que é de peixes, então ele tem ele tem uma preposição para ter certas condutas e certos traços de personalidade. O que isso aqui tudo pode ser verdadeiro e real. Só que acontece o seguinte, a pessoa tem que saber que ele tem o livre-arbítrio para se colocar acima e além de todas essas, como se chama, de todas as predições que as estrelas dizem. Em outras palavras, por mais que pode ser que eu tenha uma predisposição para ser uma pessoa talvez mais rígida ou mais briguenta, eu tenho que saber que, na verdade, eu tenho o livre-arbítrio de escolher se eu vou brigar ou não. Isso que a pessoa tem que se colocar por cima das estrelas, não vai tomar a decisão dele baseado no que as estrelas estão dizendo. Ele tem a capacidade de se colocar acima das estrelas. Então essa que é a proibição 32, não se orientar. Na verdade, aqui ele está falando em relação a prever o futuro pelas estrelas, é a pessoa não tomar decisões baseado no que as estrelas estão dizendo.